rádio que toca palhoça. Gente, estamos no ar com Bruna Amaral. Gente, hoje é um programa que eu confesso pra vocês que eu tô com as mãos suando. E nós estamos numa semana muito polêmica. E esse é um tema muito polêmico. E casualmente, quando eu fiz esse convite pra Bruna, não tinha nada a ver com a polêmica da semana, que de cara vocês já vão entender assim que eu apresentar ela. Bruna Amaral é casada, sócia proprietária do Frango no Pote. Eu particularmente amo e como muito. Especialista em marketing, branding. Ela vai trazer aqui pra nós, gente, sobre o racismo estrutural e como é ser uma mãe branca de uma criança preta no Brasil. Então, Bruna, obrigada por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Fê. Eu tô muito feliz em poder falar sobre esse conteúdo, que eu acho que é extremamente necessário, né? E tô aí, abrindo o coração pra falar das minhas dores e das minhas vitórias também, porque eu acho que esse período como mãe tem trazido mais vitórias do que dores. Não, e é uma vitória, gente. Depois vocês vão seguir ela lá, vocês vão ver o que é a filha dela, cara. É uma atriz. Mas eu quero te... Gente, pra nós é um tema muito forte mesmo, porque nós como mães, a gente sofreu muito na pele, sofremos e sabemos que isso não vai acabar da noite pro dia. Mas se a nossa voz puder ser alcançada, essa semana vocês viram aí que a Giovanna Embeck, ela sofreu com a questão da filha dela em Portugal, né? Uma mulher que depois foi, né, já descobriram que ela já fez vários ataques homofóbicos, xenofóbicos, de racismo e tudo mais. Ela é uma mulher com problemas realmente na sua alma e ela atacou, né, os filhos da Geu, e isso já viralizou, tomou uma proporção muito grande nacionalmente e internacionalmente. Só que quando eu convidei a Bruna, gente, isso tinha sido antes do que aconteceu. E por que eu convidei a Bruna? A Bruna se tornou uma parceira, uma amiga de mídia, e depois conversando, ela me contou numa carona. Nossa, a gente teve uma carona de 6 horas, conversamos muito sobre tudo. E ela me contou um episódio que a filha dela passou na pracinha ali, brincando no parque, na Pedra Branca. E ali na hora eu fingi plenitude, porque eu tava escutando como uma boa coach, sou uma boa ouvinte, e escutando a dor dela, porque ela tava desabafando numa conversa. Só que como eu já tinha passado por tantas coisas e passei, eu também não queria apavorar. Mas depois que eu vi que ela é uma leoa, estava extremamente forte falando da luta dela, né? E eu não queria dizer assim, amiga, tu vai passar por mais coisas, ela vai passar por mais coisas, prepara a mente dela. Mas eu quero que ela conte pra vocês esse episódio e vamos tocar. Então, foi uma situação, assim, bem constrangedora, assim, mas também eu tava já num momento muito fragilizado e eu tive que me impor e proteger minha filha, porque nesse primeiro momento, o que a gente quer? A gente quer proteger os nossos, né? Uma criança, minha filha tem 3 anos, vai fazer 4, e ela é muito social, assim, né? Eu brinco que a Eva é muito política, ela adora fazer novos amigos, ela entra no elevador, ela fala com todo mundo, no condomínio ela fala com todo mundo, então isso já é um trabalho que nós, pais, a gente já faz com ela desde quando ela nasceu, e também é dela mesmo, né? É da própria personalidade dela, de ser comunicativa, de interagir com as pessoas. E ela chegou no parquinho querendo brincar com todo mundo e falava oi amiguinho, oi amiguinha. Então eu já percebi ali que algumas mães, né, começaram a pegar seus filhos e se afastar da minha filha, né? E ela querendo brincar, ela não estava entendendo por quê, né? Que as crianças estavam se afastando, e eu já me posicionei, já juntei as outras crianças, peguei os brinquedos dela, falei, filha, divide com os amiguinhos. Daí as mães começaram a olhar, viram que eu era mãe dela, né? Mas você já tava sentindo nervosa na pele. Já tava sentindo, mas é que nem tu mesmo falou, né, Fê? Eu vou passar por isso. Então, eu já venho me preparando há muito tempo, né? Eu sou casada com um homem preto e na minha gestação, né, durante toda a minha gestação, eu pensei nas possibilidades da minha filha nascer preta ou branca, né? E tava tudo bem, né? Durante esse processo todo, eu já tava fazendo um acompanhamento com a terapeuta, né? Eu já fazia terapia há muito tempo e conversas com a própria terapeuta já falava assim, eu tenho esse medo, né, esse receio da minha filha sofrer preconceito, porque eu como mulher branca,
Eu ocupei um cargo alto na empresa onde eu trabalhei. Então, eu sempre... já escutei, enfim, né? Alguns comentários de pessoas duvidando da minha capacidade de ocupar aquele cargo. Então, eu sempre fui muito empoderada, sempre. E é isso que eu trabalho com a minha filha, dela se posicionar. E ela é leonina, então... casou uma coisa com a outra, ela é o centro das atenções, ela quer ser sempre o centro das atenções. Mas é uma criança e ela não tá preparada para sofrer esses preconceitos, ela não tá preparada para ser julgada, né? E nem ser excluída da sociedade. Então a gente tá sempre tentando proteger ela e fazer com que ela entenda, né? Que ela faz parte desse meio, né? Mas imagina chegar na hora ali, tu tá vendo que a tua filha só tá querendo brincar. Gente, eu juro pra vocês que eu tô me segurando pra não chorar, porque ao mesmo tempo... Já chorei. Ao mesmo tempo, é uma comoção pra gente que passa isso. É o tempo todo. É o tempo todo. E tu pensa, agora vai parar. E não para nunca. Não para nunca, exatamente eu isso. digo assim, meu filho mais velho tá com 19 anos, minha filha do meio tá com 16, o meu filho menor já chegou a tomar um tapa na cara. Sabe, a gente já viu a polícia dentro do nosso prédio parar os meus filhos porque ele era preto. Então, assim, eu já vi a polícia perguntar assim, tu duvida? Como assim tu mora num bairro nobre? Tu que é preto? Então, assim, é o tempo todo, sabe? Infelizmente. E a polícia te parar e dizer assim, tá, mas só um pouquinho, tu mora onde? Não, e ele dizer, não, mas eu moro ali, sabe? Não, tu mora ali? Por quê? Então, assim, duvidando da é o tempo todo. É o tempo inteiro. Então, daí você pensa numa criança na pracinha, cara, querendo brincar. Ela é inocente. Ela só queria brincar. E aí você vê as mães separando, o que prova que vem de dentro de casa, isso. É um racismo estrutural, ele tá impregnado na sociedade. E mais do que a gente combater o racista, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que lutar contra, não é tu não praticar, porque tu não praticar o racismo é o mínimo que tu espera de uma pessoa, mas é tu lutar contra, é tu não deixar que essas coisas aconteçam, né? É tu não permitir, tu tá vendo uma situação de racismo, tu não permitir, tu sendo branco, tu não permitir que aquela situação aconteça, né? Independente do que tu chegou agora, não sei quem é o certo, errado, mas é tu não permitir que aquilo aconteça, né? Então, como eu falei, eu sempre fui muito empoderada por ser jovem, por ser branca, por ser bonita, por ter os privilégios de estar na minha bolha de uma pessoa branca, mas eu sempre pensei em como é estar na pele negra, porque meu marido é preto, então eu já vivenciei com ele situações de pessoas ali que enfim, se afastaram por medo, achando que ele poderia assaltar alguém. A gente entregando o folder do nosso estabelecimento quando a gente abriu, né, no bairro Nobre, que é o bairro Pedra Branca, a gente tava no final da tarde, entregando o folder e eu vi pessoas fechando o portão, fechando a porta do carro, com medo de ser assaltado, e era ele comigo, nós com a camiseta da nossa loja. Então, assim, a gente presencia isso, sabe? A gente não quer acreditar que, né, em pleno ano de 2022 isso está acontecendo ainda, mas acontece. Então, é um racismo estrutural, ele está impregnado na sociedade. Como é que a gente pode combater isso, né? Quando eu matriculei minha filha na escola, então a gente começa a pensar, né, em como combater o racismo estrutural. Quando eu procurei uma escola para minha filha, logo que a gente chegou aqui em Palhoça, uma coisa que eu falava pra ele assim, eu quero matricular ela numa escola onde tenham professoras negras. Não tem problema algum se tiver a tia aqui, né, a tia que limpa, a cozinheira, não tem problema nenhum, porque ela pode sim querer ser, né, e não tem problema, tá tudo certo, mas eu quero que ela também se espelhe e enxergue outras possibilidades de carreira, outras referências na vida dela. Então eu queria uma escola onde eu visse professoras negras. E deu muita coincidência de que a professora da turminha dela, ela era negra, né? Nossa! Que eram duas professoras pra turminha e uma delas era negra. E de cara, assim, eu já gostei da escola, gostei da metodologia, enfim, e já me identifiquei com aquilo. Não é aqui que eu vou matricular minha filha. E eu percebi ao longo, né, a Eva tá ali faz 1 ano e meio, mais ou menos, em todas as atividades, os materiais de estudo, né, os livrinhos, tem personagens negros, e não são personagens onde eles estão num nível inferior, pelo contrário, eles são personagens médicos, né. Que legal. E isso é muito bom, são referências. Teve uma postagem que tu fez quando vocês deram uma boneca preta pra ela. Eu sou emotiva, né? Quem me segue já tá acostumado a eu ver chorando, porque o que eu mais posto é eu chorando pra mostrar pras pessoas que realmente a gente chora, que não existe a vida, o conto de fadas, gente. Tá tudo bem ter problemas. Mas eu me emocionei por causa da reação dela. É uma boneca igual a mim.
Igual a ela, né? Então aquilo foi, gente, como é importante isso, porque no meu tempo não tinha. E eu tenho 40 anos. Não se tinha. E não tinha. E vou te falar que também não é muito fácil tu encontrar nas lojas de brinquedo personagens negros, bonecas negras. Não é muito fácil. E quando a gente encontra, elas são até mais caras do que as normais, as brancas, as bonecas brancas, né? Então eu sempre procuro trazer referências pra ela, sabe? Uma coincidência, agora nós levamos a Eva numa pediatra, né? Que foi uma indicação e ela era negra. Eu achei isso o máximo. Que bom que a minha filha já tem uma outra referência. Que bacana. Foi uma coincidência, eu não sabia que ela era. E uma baita de uma médica, uma baita de uma pediatra, assim. Enfim, né? Nos trouxe várias luzes ali sabe o que acontece? É que pra nós pretos, a gente vem já de uma cultura familiar que nós não vamos chegar nesses cargos. Que ou você é jogador de futebol ou você não vai ter profissão. Então a gente vem, infelizmente, de uma raiz que a gente quer que os nossos filhos sejam jogadores de futebol para eles terem condições. Então parece que escondem da gente as outras profissões, né? Porque você pode ver na escola, você é bem visto porque você faz um esporte bem. Ou seja, porque é verdade, nós somos mais fortes. E tá tudo bem. Só que você é bom só na educação física. Você não pode ser bom em matemática, em português, não, você é bom em educação física. Então, a gente cresce com isso muito enraizado. Com essas limitações. Com essas limitações. Gente, eu larguei a faculdade, eu estudei na UBRA, no Rio Grande do Sul. E aí, quando eu larguei a faculdade, eu disse, pai, eu não tô legal aqui, não é o que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com pessoas sim, cuidar de pessoas sim. Não, então, tu pode ser psicóloga. Então, pai, eu quero ser coach. Isso não é profissão? Como? Ninguém vai pagar por isso pra ti. Porque tu é preta. Você entende? Tá enraizado. Tá enraizado. E até que nem foi meu pai, pra falar bem a verdade, que ele ficou meio assim, como assim largar a faculdade, né? Mas eu ouvi isso de parentes. Pra falar mais a verdade, eu ouvi de parentes. Por quê? Porque como assim? Não vão te dar trabalho. Quem é que vai ouvir uma preta? Eu sempre tive que me empoderar muito, sabe? O tempo inteiro. Até porque eu vim de Novo Hamburgo, que já é uma cidade de colonização alemã. Então você só... Eu estudava num colégio particular. Então você ter referências pretas é muito difícil. E eu sofria racismo dentro da escola, sim. Não vou falar o nome da escola, mas eu sofria racismo dentro da escola, sim. O monitor tava lá brigando lá as pessoas e ele botava, vem tu aqui junto. É por quê? Não, só vem, tu deve ter feito a bagunça. Não, mas eu não tava junto. Não, mas fica ali também. Então, assim, era o tempo inteiro. Então, você cresce achando que você não pode ter uma profissão. Ou que você não pode ocupar outro cargo. E pra ti, hoje, que tá vendo isso e mostrar pra ela, olha... porque hoje ela ainda tá vendo como normal. Minha mãe branca, meu pai preto. Mas ela já fez alguma pergunta, assim, nesse sentido? Não, ela nunca fez. Ela nunca fez nenhuma pergunta e eu acredito que ela também não vai fazer, porque isso parte da gente, sabe, Fê? É a maneira como tu te posiciona dentro de casa. Nós somos as melhores e maiores referências pra Eva, né? Eu e o pai. Então, dentro da nossa casa não existe diferenças. Ele faz as mesmas coisas que eu faço. Se é pra fazer comida, a gente faz junto. Limpar a casa, a gente faz junto. Então, assim, não existe diferença. Então, parte da gente também ensinar pra ela quais são as referências e os bons exemplos. Então, assim, ela nunca questionou nada. Ela nunca achou estranho ter a mãe branca e o pai preto e os coleguinhas, né, serem brancos, os pais brancos. Ela nunca questionou isso e eu acredito que ela também não vai questionar. Mas com que idade tu acha que tu vai ter que falar isso pra ela? Porque em algum momento, por exemplo, gente, a gente não pode, a gente tem que dizer pros nossos filhos não saírem sem documento. Um exemplo, né? E isso é uma realidade que todo preto passa. Não sai sem documento. E é uma coisa que tu fica meio aqui, né? Quando eles começam a sair na noite, gente, meu Deus. Então já começa, como assim, né? Com que idade tu acha que tal? Porque hoje ela vive num mundo que a gente que segue percebe que pra ela tá todo mundo igual. Mas você é consciente que não é, né? Porque, como a gente conversou, o racismo estrutural, ele tá impregnado de gerações. E não somente na geração do branco, na geração do próprio preto, que ainda muitos têm a mentalidade de escravo. E é forte isso que eu vou falar, não me julguem depois com um direct, gente. O que eu quero dizer é que
as nossas gerações têm uma mentalidade fechada e ainda não entendem que podem ocupar outros lugares. Isso é uma mente escrava, não que nós somos escravos, é a mentalidade, aliás. Então, em que momento tu acha que tu vai ter que falar isso pra ela e como que tu pensa que tu vai ter que falar? Pra te falar bem honestamente, a Eva, ela mesma fala pra gente, assim, sabe? Que a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser. Então isso a gente sempre estimulou muito nela. Ela brinca de tudo. Ela brinca de médico, ela brinca de caixa de supermercado. Ela tem todos os brinquedos desses em casa. E ela adora isso. Então ela mesma fala, tu pode ser o que tu quiser, mamãe. Tu pode ser o que tu quiser, papai. A Eva, ela fala, ela pode ser o que ela quiser. Então assim, em algum momento eu vou ter que sim, né, falar das coisas boas, das coisas ruins que ela vai enfrentar na vida. Porque eu também já passei por alguns preconceitos. Claro que não racial, né? Eu já presenciei algumas coisas com meu marido, por ele também ter sido jogador de futebol, por eu também estar ao lado dele e mostrar pra ele que ele também tem outras possibilidades, ele também pode ter outras profissões. E hoje ele é o empresário. Então, porque nem ele acreditou nessas possibilidades. E teve porque algum isso tá episódio enraizado. Que ele passou, que ele já comentou contigo? Sim, de entrevista de emprego, né? Enfim, acho que talvez não venha ao caso a gente falar sobre isso, porque isso causa dor, né? E causa constrangimento. Mas como é que a gente pode mudar isso, né? Nós, como mulher branca, mãe de uma criança preta, como eu posso mudar isso, né? Incentivando talvez outras mães, em conversas com outras mães que eu já tive, né? Conversas assim com outras, as mães dos coleguinhas da nossa filha, de conversar, de falar sobre situações que eu não gostei, né? E talvez, por eu ter comentado isso, elas, como mães, não vão repetir ou não vão fazer ou não vão deixar isso acontecer, né? Dessa situação do parquinho e outras situações que a gente já passou. O amor constrange, né? Já diz a Bíblia. Exato. Que o amor constrange. Então, por eu ter contado, e eu também, eu percebo que muitas vezes elas olham pra mim e falam, nossa, né? Ela é jovem, empresária, é mãe, tá aqui, tá ocupando várias responsabilidades ao mesmo tempo. E o que ela tá falando é algo que é uma dor dela e algo que eu posso mudar também. A minha filha é branca, mas eu posso mudar isso nesse cenário, né? Como é que eu posso fazer isso no momento em que eu perceber que alguém tá excluindo uma criança negra, né? O que eu posso fazer? Minha filha é branca, mas eu posso ajudar. Eu posso não permitir que isso continue, seja em parquinho, seja em espaço né, que tenha recreacionista brincando com as crianças, seja na escola, no mercado, enfim, onde for. Que como não permitir que isso aconteça, que é tu participar daquela luta, né? É tu ser antirracista. Tu não tá praticando, mas tu também não deixa que outras pessoas façam isso, né? Então, já tive essas conversas, enfim, já abri meu coração, no próprio parquinho ali, né, com outras mães conversando, falando sobre essas reações que eu percebo de outras mães, né, e depois disso eu percebo que as mães dessas crianças, elas passam a me seguir também e a glorificar, assim, falar assim, nossa, que legal, nossa, como a Eva, ela se posiciona, né. E ela é muito empoderada mesmo. Ela chama as outras crianças, teve um episódio no parquinho onde tinha uma menina que ela tinha uma certa limitação, ela tinha uma deficiência no bracinho e as outras crianças não queriam brincar com ela. Nossa. E ela puxou essa menina pra brincar junto, ela trouxe os outros amiguinhos pra sentarem e brincar com ela. Então ela tá fazendo a inclusão de uma outra, né, de uma criança que também, de certa forma, estava sendo excluída daquele momento. Então assim, ela, na ingenuidade dela, pra ela todo mundo é igual. Todo mundo pode brincar com ela, todo mundo pode sentar ali e brincar com os brinquedinhos, enfim, ela não estava excluindo ninguém. E a gente percebe que tem outras crianças que já têm esse não é preconceito, mas já olha, né, nossa, essa criança é diferente, não vou brincar com ela. Mas a mãe tá ali do lado, por que a mãe não fala assim, não, meu filho, brinca, chama pra brincar, né? A criança, ela é ingênua, ela não sabe dessas diferenças, mas tu tá ali, tu tá vendo que teu filho tá se posicionando dessa forma, então tu tem que já reagir. Você não pode ficar imparcial. Tu tem que já... Não tá legal, você não quero que ele faça isso de novo. Não quero que ele cresça sendo preconceituoso. É importante, né? Você passar... Tu vê que ela foi lá e chamou uma criança. Ela chamou, ela trouxe os outros... E ela trouxe as outras crianças pra brincarem com ela. Porque essa menininha, ela não podia ficar correndo pelo parque. Então ela trouxe outras crianças pra brincar com ela. Ela levou os brinquedinhos dela. Então assim, ela incluiu.
Uma conscientização que vocês estão fazendo dentro de casa, que talvez até nós, que somos pretos, não tivemos, né? Esse discernimento, né? E eu vou te falar, Fê, assim, durante a minha gestação, eu trabalhei muito isso na minha cabeça. Porque a Eva poderia nascer branca, mas ela também poderia nascer preta. E como ia ser? Como eu ia criar minha filha? Como eu ia educar? Né? Porque nós somos educadores. A gente não pode terceirizar isso para a escola, a gente não pode terceirizar isso para os professores. Nós somos a base, os educadores, né? É dentro de casa que vem a educação. A gente não pode terceirizar isso para a escola. E esses assuntos, eles têm que ser debatidos. Claro que hoje ela é muito nova, ela é muito pequena, mas, né, daqui um tempinho a gente já vai começar a trabalhar isso com ela, conversar, né? A mostrar essas possibilidades que ela pode vir a sofrer, né, um preconceito, né? E, enfim, como trabalhar isso, né? A cabeça tem que estar muito boa dos pais sempre. Sempre. Né? Pra não criar um ódio, pra não criar uma revolta. Eu digo que quando acontece... E nem traumatizar, né? E nem traumatizar. traumatizar. Quando acontece qualquer tipo de coisa, recentemente a gente também foi parado, porque a gente tava passeando, um monte de preto, né? Tudo jogador de basquete dentro do carro, tudo alto, né? Tá tudo bem contigo? Tá. São teus filhos? São. E esse do lado é meu marido, que daí tava eu dirigindo. Então, assim... mas essa situação eu já passei também na freeway, de pararem o nosso carro e tá eu e meu marido só, de revistarem todo o carro. E a sorte que naquele momento ele tava com a carteirinha do clube que ele jogava. Porque senão ele poderiam ter levado ele até pra delegacia, sabe? São coisas que tu passa... Tu não consegue acreditar, meu Deus, mas por que isso acontece? Tu não acredita que tu tá passando por isso, é verdade. Claro que existem as pessoas ruins, existem, né, tudo isso. A gente não pode também fechar os olhos pra esse tipo de coisa, tá? Mas, poxa vida, por que abordaram o nosso carro? Aí, a desculpa que deram depois era que o filme era muito escuro, sendo que o carro tinha sido aprovado pelo Detran. Enfim, deram uma desculpa esfarrapada pela aquela abordagem muito agressiva, tiraram a gente do carro, revistaram ele. Imagina, a gente tava no meio da freeway, né, que é uma via super importante ali, né? Uma estrada super importante. E as pessoas que passavam de carro já olhavam pra gente, meu Deus, estão revistando, é um bandido. Né? Então eu fiquei super constrangida com aquela situação toda. Ele mais ainda, né? Mas a Eva não tava junto. Não, ela não existia ainda. No meu caso, ele estava. Então foi bem constrangedor. E aí tu não deixar com que eles criem um ódio da própria polícia. Porque essa questão, gente, é assim, ó. Como que eu não vou criar um ódio daquilo que tá acontecendo? Sabe? Ou tá sempre preparado pra ser abordado, né? Porque na hora a gente fica muito bravo, fica muito chateado. E tu, não adianta tu dizer assim, não, eu fico só chateado. Não, eu tava brava, eu tava... Pé da vida. Pé da vida, né? Então, assim, você fica. Mas como não criar um ódio? É amansar eles. Dizer assim, ó, importa quem você é. Importa quem você é dentro de você. Não importa o que os outros digam, importa que você saiba quem você é. Saber que você tem família, saber que a tua família tá sempre ali para te apoiar. Então, o que os outros pensam não nos interessa. Interessa quem você é. Então, isso que você tá fazendo na mente da sua filha mostra pra gente uma esperança de futuro. Sim. Né? E eu acredito muito nisso. Porque cada vez mais vai haver essa miscigenação. Cada vez mais. Né? E assim, é um pouco irônico pensar que no Brasil, né, onde mais da metade da população é negra, e ainda existir, né, todo esse preconceito, né, que ele tá enraizado, mas que a gente tem que mudar. E essas novas gerações que são as esperanças, né, elas que podem modificar isso. Mas sozinhas elas não vão fazer isso. Então nós pais, educadores, enfim, a gente tem que potencializar esse assunto, esse tema, sendo pai branco, de filhos brancos, enfim, a gente tem que fomentar e falar sobre esses assuntos dentro de casa e não permitir que isso continue acontecendo. Verdade. Né? Essa semana aconteceu também um outro caso que foi dentro de uma biblioteca, dentro da biblioteca municipal em São Paulo. E o rapaz, ele foi preso ontem à noite. Eu vi que a minha amiga Daisy Nunes postou. Um beijo, Daisy. E aí, o que aconteceu? Ele estava dentro da biblioteca lendo o livro do Adolf Hitler. E ele simplesmente começou a falar: eu odeio preto, eu não gosto de preto mesmo. E começou a falar xingamentos. E o pessoal da biblioteca já começou a se manifestar. Até que, claro, fizeram uma grande mobilização e prenderam ele. Só que ao mesmo tempo que a gente está aqui debatendo e que a gente está aqui falando, a gente não pode tapar os olhos que teve uma crescente muito grande de racistas que estavam escondidos,
mas que também com a internet vieram para fora. Porque antes não se falava tanto, a gente sabia que existia. Mas agora, assim como esse caso que aconteceu ontem, vieram para fora. O que tu pensa disso? Bom, a tecnologia, né, e o fácil acesso, né, a redes sociais, ela tem um ônus e tem um bônus, né? Então, ao mesmo tempo em onde as pessoas, elas falam o que elas querem falar, né, elas também são responsáveis por esses atos, e elas têm que serem responsabilizadas e criminalmente, né? Então, assim, não é tu simplesmente chegar no Twitter da vida e tu falar o que tu quiser. Tu pode falar, ok, mas tu vai responder por isso, né? Então, graças a Deus, assim, eu acho que eu nunca passei por nada disso, tá, Fê? Nunca tive nenhum comentário. Olha que minhas redes sociais, elas são abertas. Eu nunca tive nenhum comentário negativo, né, que vem, assim, a se tornar racista. Mas eu já presenciei, sim, de amigas, né, que tiveram... Enfim, que é branca, que também tem filhos negros, e que falaram que foi oportunismo, né? Enfim, mas como é que tu vai mudar isso, né? Como é que tu vai não permitir que isso continue acontecendo? Tu tem que te posicionar. Só que também não é comentar aquilo que foi comentado. É tu ir numa delegacia, é tu fazer um boletim de ocorrência, é tu fazer com que essa pessoa realmente ela sofra as responsabilidades que ela falou uma bobagem, ela não pode continuar falando esse tipo de coisa, né? Então ela precisa de tratamento, né, gente? Tá aberto aí as vagas. Tratamento, assim, é que hoje em dia tudo é uma desculpa, né? Não, essa aí tem, né? É um surto psicótico, né? Esclerosada. Não. Isso pra mim é falta de caráter, né? Então, é algo que não adianta tu internar numa clínica psiquiátrica, né? Isso não vai mudar. Caráter não vai mudar. Então, infelizmente, na cadeia, né? Talvez também não mude, mas é a forma dela pagar por aquilo que foi. Pagar pelo que fez. Né? A gente vai fazer um breve intervalo, porque isso seria um tema aí pra gente levar dias falando. Mas vamos falar de coisas boas também agora no próximo bloco, então voltamos em breve, fiquem aí. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Essa é para você que tem bar, lanchonete, restaurante, padaria, buffet de festas e quer trabalhar com os salgadinhos do Toras. Entre em contato pelo WhatsApp 991 60 1029. Temos todos os tipos, sabores e tamanhos de salgadinhos. Entre em contato e conheça a estrutura que oferecemos para você ser nosso cliente VIP. Toras Salgadinhos, em anexo ao restaurante Toras, na Avenida Bom Jesus de Nazaré, no Aririú, Palhoça. Agora na PH, Minuto CDL. Você sabia que a maior causa do fechamento de empresas é a inadimplência? Ao fazer um novo cadastro de cliente, vale a pena dar aquela conferida em seus registros, não acha? O histórico de compras de um cliente em outros estabelecimentos é a maior referência de sua capacidade de pagamento e relacionamento com o mercado. O SPC é o maior banco de dados da América do Sul. Atua há 60 anos no mercado. Um sistema online de fácil acesso que possui diversas opções para uma boa análise do perfil, tanto de CPF como de CNPJ. Além do banco de dados, é possível realizar a gestão do seu crediário próprio, venda consignada, emissão de carnês, nota promissória, venda com garantia de recebimento e outras ferramentas para realizar uma boa venda.
E se isso tudo não der certo e você ainda tiver problemas com a inadimplência, nesse mesmo sistema temos a solução. Você pode fazer a inclusão deste devedor no Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, para evitar que ele prejudique outros estabelecimentos, e pode fazer o registro desse débito no cartório. Isso mesmo, registro no cartório. Tudo isso somente com uma senha e no conforto da sua empresa. Que tal antecipar o cuidado com seus cadastros? Entre em contato agora com a CDL Palhoça, no telefone 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca a palhoça. Voltamos, estamos no ar nesse segundo tempo. Obrigada pela sua audiência e fique aí, que agora, nesse segundo bloco, eu vou estar apresentando aqui para vocês a Alessandra Pereira. Nossa, hoje a gente tá que tá, né? Que tu sabe que Bruna trouxe até reforços. Gente, a Alessandra Pereira é estudante de Direito, mãe da Antonella. Mais um caso de uma mãe branca e a sua filha preta. E a gente conversando aqui no intervalo, e eu disse pra ela: Alessandra, tu tens que entrar. Tem que entrar pra falar também, porque eu tava falando pra ela, gente, que eu lembro de tudo aquilo que eu já passei na minha infância e até na vida adulta, só que na vida adulta tu já tá posicionada. Então você passar por um racismo na vida adulta, tu pensa assim, cara, o que tá pensando? Vai pra cadeia, e deu, graças a Deus que hoje a gente consegue mandar pra cadeia, antigamente não. Mas, se eu for falar caso por caso de racismo desde a infância, ou que eu tinha lá minha melhor amiga, que a gente é amigas até hoje, e a avó dela dizia assim, ó, não se mistura com essa preta, mas aí falava em alemão, né? Não fala com ela e tal, e aquilo me machucava, né? E então se a gente for falar tudo desde a infância é a parte que mais traumatiza uma criança, gente. Por mais que, mas Fernanda, você é coach, mas fiz terapia, gente. E tá tudo certo, entendeu? Até porque tratar os outros, você tem que estar curada também nas suas emoções, né? Então, só que como eu falei, se eu vou lá atrás, na minha infância, eu sinto toda a dor. E a Ali tava aqui nos contando a dor que a filha dela tá passando, né? De chegar em casa. Conclui aí, meu amor. Obrigada por entrar aí com a gente. Ela já queria um filtro de Instagram aqui. Não vai rolar. Mas é linda, né? Meu Deus, vocês duas. Nossa. Conta aí, meu amor. Na verdade, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar falando sobre esse assunto que, pra mim, assim como pra Bruna, né? É muito importante pelas nossas filhas mesmo. Então, a filha da Bruna tem 3 aninhos, a Antonella tem 6, já vai fazer 7. Então, por ela já ter uma idade um pouco mais, talvez já está na fase de vir os questionamentos, né? Então, ela já chega da escola me questionando algumas coisas. Eu tive que trocá-la de escola em função disso. Ela chega em casa, mamãe, por que o cabelo das minhas coleguinhas são liso e o meu é assim? Por que a minha cor é assim? Ela já tem esse tipo de questionamento pra mim. E eu acho isso muito importante pro meu crescimento pessoal, principalmente, porque eu estudo e pesquiso e tento da melhor maneira possível estar conversando sobre isso com ela. Porque, como tu falou, a infância é o que marca, então a gente tem que saber muito como levar as informações, né? Então eu cuido muito isso e tento manter ela em ambientes onde eu sei que ela é bem-vinda, que pra mim é um absurdo a gente ter que procurar ambientes, porque somos seres humanos, todo mundo é igual, isso não deveria acontecer. Mas como acontece, a gente tem que estar sempre nesse... E ela estudava num colégio particular, onde era tudo criança padrão, ela era a única que era preta, e ela veio com questionamentos pra mim que me deixaram angustiada. E conversei com ela, expliquei, comecei a fazer ela entender, ela se aceitar. Mas eu via que era contínuo, que todo dia eu cheguei aí conversar com os professores.
E eu não via muita solução, aí eu acabei trocando ela de escola. Até a minha família foi contra na época, porque eu coloquei ela numa escola pública para ela poder ter contato, para ela poder ver, né? Que não era só aquelas crianças que existiam, que a criança que ela é, tem crianças igual a ela, que é ser humano. Então, eu cheguei a fazer isso e foi muito bom, não me arrependo. Se Até porque, gente, eu sou do Rio Grande do Sul, as meninas também, mas o ensino público aqui em Santa Catarina é muito bom. Forte, é muito bom. Sim, com certeza. Eu tive a experiência, posso falar com... Tu viu os dois lados, exatamente. Né? Então, com certeza, não tenho o que falar. E eu senti que ela melhorou muito a autoestima dela, depois que eu troquei ela de colégio. Ela melhorou muito a autoestima dela. Tu sabe que eu pedi pro meu pai me tirar da escola? Eu pedi, pai, por favor, eu não aguento mais ir pra essa escola, né? Porque eu estava numa escola cristã lá, e eu queria assim, não quero mais. Até que tinha outros negros, mas, gente, eles, com perdão da palavra, gente, eles faziam de brancos. Sabe? As atitudes, as conversas. Não que existe um padrão de conversas para brancos e negros, mas a gente via que eles queriam fazer um personagem, forçar uma barra e dizer, eu não aguento mais. Sim. Sabe? Então, talvez tenha sido o caso da tua filha, porque a gente começa a entrar numa noia, gente. Sim, com certeza. E eu vejo que tu tá falando com dor, então foi um momento bem difícil, provavelmente, pra ti. Foi muito, porque eu... Como eu te falei, a minha família, o meu pai descendência alemã, minha mãe descendência italiana, então a minha família, ela tem o racismo, né, tipo, impregnado, e é uma coisa que a gente, dia após dia, com qualquer atitude, com qualquer palavra, tenta cortar, tenta melhorar, porque a conscientização tem que ser nossa, é uma mudança que tem que vir da gente. Então, me doeu muito, porque eu não imaginava que eu ia passar por aquilo. E quando eu vi, né, senti na pele, comecei a passar, eu parei, respirei, eu falei, não, calma que o buraco é mais embaixo e a conversa vai ter que ser mais... E depois da troca da escola foi muito bom. Ela começou a se aceitar mais. Agora, hoje em dia, ela brinca. A gente vai pra praia, ela fala, tem que ficar no sol, eu não preciso. Então, hoje em dia, ela assim, já tá com uma outra mentalidade. Mas o que me dói mesmo é que, infelizmente, eu tive que trocar ela de escola. Que, pra mim, é uma coisa que não deveria existir. Não. É uma coisa que não poderia... Então, isso na época me doeu muito. E era uma escola boa, com ensino bom, mas isso me magoou, porque eu tenho plena certeza, como a Bruna falou, nós, pais, somos os educadores. Mas a escola também tem que fazer. Um papel super importante. Né? O papel, entendeu? E nesse meu caso, foi falha, porque eu várias vezes tentei falar... Conversava com ela em casa e não teve mudança. E assim que eu troquei de escola, teve a mudança. Então, foi nitidamente, né, foi visível. Mas aí você consegue perceber que tu viu o que estava acontecendo, né? Sim. E conseguiu tratar o caso a tempo, né? Sim. E isso foi super importante para ela. Tanto que hoje ela se sente melhor, vai pra praia e pensa, eu não preciso ficar ali. Eu realmente espero que isso não aconteça com a gente. Porque, como eu falei, eu já conversei muito com outras mães. Já fiz com que elas se colocassem no meu lugar, né? E eu espero de verdade que isso não aconteça com a gente, né? E que bom que tu falou sobre isso, porque eu já vou até começar a aprofundar mais esse tema na escola mesmo, né? E teve um episódio até que aconteceu, que lá na escolinha dela tem uma menina que ela é russa. E a mãe é russa, não fala muito bem português. E, enfim, todo o episódio que estava acontecendo da guerra contra a Rússia e a Ucrânia, enfim. A mãe da criança, ela tava com medo de ir pra escola, levar a filha. Então, ela ficou um período sem levar a Catarina pra escola. E aí, as mães se reuniram pra conversar com ela, né? Que não tem problema nenhum, é lá no teu país, a gente sabe que tu não tem nada a ver com isso, então não precisa ter medo, aqui ninguém vai fazer nada, nem contra a tua filha, nem contra você. E ela ficou com um receio mesmo de levar a Catarina pra escola, com medo que fosse acontecer alguma coisa com ela e com a filha dela, pela guerra que estava acontecendo no país dela, não tinha nada a ver com isso, né? E, enfim, eu percebi essa mobilização das mães, né, dos pais ali, das outras crianças, e empatia, né, empatia em primeiro lugar, né, pô, por que tu vai deixar de trazer a tua filha pra cá com receio de que vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada, a gente entende, a gente é madura o suficiente pra entender que isso não vai acontecer nada com a tua filha. Mas existe algum medo, tanto pra uma quanto pra outra, existe algum medo
algum medo que vocês já pensaram, assim, na cabeça de vocês, do que poderia acontecer, ou que pode ter surgido aquele medo, assim? Já aconteceu de pensarem? Eu tenho medo, assim, pela minha filha, ela conversa muito, ela fala, ela gosta de dançar, ela já tem um corpinho, assim, mais... Ela é maior que as outras crianças, então ela é mais grande, assim, o tamanho sabe? do pai e da mãe. Ela é bem grande. Então ela já tem um corpinho, assim, se formando, enquanto as outras crianças da mesma idade que ela são bem pequenininhas, são bebês ainda, né? Então eu tenho esse medo, sim, por saber que ela é mulher, né? E que hoje em dia, infelizmente, tem muita gente doente, né? Que, enfim, pode fazer alguma coisa contra a minha filha. Então eu sempre cuido muito isso dentro da escola. Mas quem é que levou ela no banheiro, né? Quem é que tá acompanhando ela, né? Enfim, tem muitos monitores que ajudam ali, né? No momento da escola, enfim, né? Mas eu sempre fico de olho, assim, tá? Se acontecer alguma coisa diferente, eu sempre converso com ela muito em casa, né? Se alguém tocou... Porque no caso a tua já tem 3 anos, mas ela dá pra ver que ela é muito esclarecida. Ela fala. Se alguma coisa incomodou ela fala mesmo. Mas esse é o meu medo, Fê. Honestamente, esse é o meu maior medo, assim, de fazer alguma coisa com ela, por ela já ter uma estrutura, ela é grande, ela já tem tá formando um corpinho dela, assim, é um bebê ainda, pra nós é um bebê, mas aos olhos de uma pessoa, né, com outro, enfim, uma pessoa doente, não tem outra coisa. É um medo que não acaba nunca, né? Eu digo porque minha filha tá com 16. Então esse é o meu medo agora, sabe? Esse é o meu medo, assim, por ela. E como é que tu ensina isso? Ó, filha... somente o papai e a mamãe podem tocar aqui, né? Ou o médico, né? Enfim. Legal. A gente tem que conversar com ela. No consultório que nós levamos ela agora, a médica pediu pra ela se despir toda, né? Ficar só de calcinha. E a própria médica falou, ó, somente o papai, a mamãe e a doutora podem te pedir isso, mas ninguém pode te pedir pra ficar pelada, tá bom? E ela entendeu, assim, tá bom. Então são coisas que tu tem que falar. Não gostaríamos de falar sobre isso, mas tu tem que falar, não adianta. Né? É uma realidade que tá aí. Olha quantas crianças são abusadas, né? Pelo tio, pelo avô. E a gente não tem a mesma tranquilidade, assim, de deixar... vou deixar minha filha dormir na casa da coleguinha. Eu não tenho essa tranquilidade. Eu não vou deixar isso acontecer. Né? Pelo menos até ela tiver mais maturidade suficiente pra falar, pra se posicionar. Eu não vou deixar isso acontecer, porque tu não sabe da maldade dos outros, Verdade. né? Então, assim, são os medos que a gente tem, né? E a gente tem que conversar com as crianças, principalmente com as meninas. Pra que isso não aconteça. E quem tem filho... medos meus. E quem tem filho menino também tem que conversar. Pra que ele não faça isso com meninas, né? E que se ele visse alguém fazendo, ele, né, se posicionasse contra. Né? Porque é assim que tu tem que educar teus filhos, né? Seja homem, seja mulher, enfim, tu tem que se posicionar pro correto. E o correto é isso. Não cometer esse tipo de coisa. E se tu enxergar alguém fazendo, se tu vê alguém fazendo esse tipo de coisa, tu não permitir que isso aconteça, né? Eu, no caso, não tenho filho menino, mas eu tenho uma mentalidade de que as mães de meninos têm que ter uma tarefa muito mais árdua do que a gente. Porque se algo começa... nesse sentido, começa por ali. Então, eu acho que mães de menino... tem um papel se eu tivesse um filho menino, eu acho que eu ia ser muito mais ainda chata, muito mais rigorosa, muito mais de querer ensinar, né? Ainda mais que agora eu já tenho uma menina e sei o que ela pode vir a passar. Então, assim, né? A gente, como mãe de menina, claro, faz toda a orientação e tal, mas mães de menino não são... eu procuro dizer uma coisa, eu procuro dizer sempre pra eles assim, olha, você tem que tratar sua namorada muito bem, sabe? Até porque você tem que conversar sobre tudo, a gente sabe que eles vão ter relação sexual, a gente sabe, então eu procuro estar ali em cima e dizer tudo, olha, se não tem certeza, não machuca, né? Porque pro homem é tudo muito mais fácil, aparentemente. E vangloriado, né? Exato, porque é aquela roda dos amigos, né? Eu sou mãe de 3 adolescentes, então eu sei do que eu estou falando e eu fui a única menina no meio de 2 adolescentes também. Então, meu pai, ele sempre me dizia bem assim, tu tá vendo do jeito que eles falam? É assim que vão falar de ti se tu fizer tal coisa. Né? Então, tu já meio que começa a se relacionar com o medo. Não, exatamente. Porque daí vão falar isso de mim. Então, o que eu falo pra minha filha hoje? Minha filha começou a namorar faz 30 dias agora. Tá toda lá serelepe, feliz, alegre.
Feliz, alegre, alegre. Só que, assim, uma coisa que eu achei muito legal da parte dela é que quando ela ficou com ele, obviamente ela veio me falar. E daí ela já disse pra ele assim, olha, eu não posso ficar pela rua, eu só posso namorar se for em casa. Então tu vai ter que falar com meu pai, vai ter que falar com a minha mãe, e o meu irmão tem que aprovar. Porque o irmão mais velho tem que estar ciente. Então, ali em casa era tudo muito assim. Porque é uma preocupação. Toma, tua filha tá namorando com alguém, né? E aí eu já fui mais a fundo, gente. Já fui conhecer a família dele também. Já fui conversar com o pai, já fui conversar com a mãe. Porque, ó, só um pouquinho, é a minha filha. E não fiz diferente com o meu filho quando ele começou a namorar. Já fui conhecer também a família. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que acontecer vai vir da família. É o que eu acredito e é o que vocês passam também pras meninas de vocês. A minha família é exatamente essa família. A que cobra de tá tudo em família. A minha família é muito família. E isso também ajuda muito em relação à Antonella. Aos preconceitos, a tudo. Porque a gente é muito unido, a gente é muito família. Então a gente tenta sempre solucionar e resolver as coisas tudo junto. Mas a gente é exatamente essa família. De trazer pra dentro da casa. De não colocar. E o mundo de hoje em dia, infelizmente, como chegou... tá tudo muito descartável, tudo muito fácil, tudo no oba-oba. Então, por mais assim, ó, eu não vou me santificar que, não, eu não saio, eu não faço. Não. Mas a gente tem que saber, né? Os limites, né? E quando tu tem uma base familiar, uma estrutura familiar, que tu sabe o certo, tu sabe o errado, tu sabe que o certo é trazer pra dentro de casa. Tu sabe que o certo é tu tá nos olhos de família. Mas eu não sei pra vocês, mas no tempo de vocês podiam levar o namorado pra dentro de casa? Quando vocês eram mais novas? Minha filha recém tem 16 anos. O meu pai, meu primeiro namorado, o meu primeiro namorado eu tive com 16 anos. E era só sentado no sofá na sala. Meu pai também. Era só sentado. Aí tinha finais de semana que ele queria dormir lá em casa. O meu pai colocava uma cama. E meu pai e minha mãe, eles tinham uma cama de solteiro que ficava embaixo da cama deles. O meu ex-namorado, ele dormia no meu quarto. E eu dormia nessa cama, no quarto com meu pai e com a minha mãe. E o meu pai e minha mãe, eles não dormiam a noite inteira. Eu acho que tinham medo que eu fugisse do quarto. Não, mas são coisas que a gente também não pode... deixar de dar continuidade. Exatamente. Eu não posso fechar os olhos se minha filha tá namorando, ela tem 16 anos, ela, né, hoje em dia o acesso à informação ele é muito fácil, né? Tecnologia tá aí pra isso, só que tu também tem que limitar e mostrar, não, o certo é isso, né? Se tu não quer seguir dessa forma, acabou, não tem, não vai namorar, é isso e é isso, ponto final. A gente sai, a gente vai em festa, a gente vê o que acontece, a gente vê o que é. Então a gente ter filho é muito louco, assim, muito louco. Nossa, porque eu fico assim, numa apreensão, eu vejo às vezes... Teve festas que eu fui, as meninas com 17, 16 anos... Usando droga. E eu falava, meu Deus, eu acho que se um dia eu ver a Antonella fazendo isso, eu enjalo. Sabe? Veio uns pensamentos, assim, porque eu fico apavorada, porque você não criou eles pra aquela realidade. Daí daqui a pouco tu vê eles inseridos nesse contexto. Exatamente. E assim... tu seguir também com a educação que tu teve dos teus pais, exatamente. Né? Seguir dando continuidade nisso. Exatamente, né? Porque é o que eu penso. Os meus pais... A educação e a criação que eles me deram, eu sempre fiz festa, eu sempre gostei de festa, e eu nunca fui pra nenhum lado negro, assim, eu sempre fiz as coisas corretas. Então eu acredito muito nisso. Se eu continuar, né, nessa educação a que eu recebi, eu passar pra Antonella, eu acredito que não vai ser uma preocupação que eu vá precisar ter, porque vai ser a sequência, né? Tipo, eu vou dar continuidade do que eu aprendi, do que é o certo, do que é o errado. E a questão de conversar, de sentar, minha filha não precisa me esconder nada, se qualquer, né? Isso é importante, que foi né? o que meus pais sempre fizeram comigo. Foi o que meus pais sempre fizeram comigo. E ela então... ter boas referências dentro de casa é fundamental. A base é o respeito do pai com a mãe, ela enxergar o pai fazendo as mesmas coisas que a mãe. Ela não vai buscar no futuro um homem para se relacionar diferente daquilo que ela viu dentro de casa. Entendeu? Eu digo isso, o jeito que o homem trata a sua mãe é o jeito que ele vai tratar a esposa. Exatamente. Então, assim, eu sempre conversei muito com meu marido, né? Quando a Eva nasceu, eu falei, olha, muitas coisas a gente tem que mudar, né? E naturalmente as coisas vão amadurecendo. Naturalmente o homem, ele vai amadurecendo, né? Porque, enfim... A gente sabe que as mulheres, hoje em dia, elas estão à frente de tudo. Então, o homem, ele vai amadurecendo conforme o tempo vai passando. Então, a água bate na bunda, eles aprendem a nadar. Então, a gente conversou muito sobre isso. Então, assim, hoje a Eva, ela tem as referências dentro de casa. Ela não vai precisar olhar na rua pra saber o que é certo e o que é errado. Dentro de casa, olha tá dentro ali, de casa entendeu? E tá vendo exemplos. E futuramente, ela vai se relacionar com um homem...
que não vai ser inferior ao que ela conheceu dentro de casa. A forma como o pai tratava a mãe, como tratava ela, né? Como tratava as pessoas. E foi exatamente isso que eu disse pra Aimee. Eu disse, filha, olha só. Tu vê que a mãe é meio ogra. Eu digo assim pra ela, eu sou a ogra da casa, né? Tu vê que a mãe é meio ogra. Pra variar, eu tinha que tossir, não tinha tossido ainda. Mas tu vê o jeito que o pai trata? Eu digo, ele pode às vezes estar louco porque eu tô lá na TPM maluca, mas ele segura a onda, vem, compra um chocolate, ele vai lá e já vai comendo pelas beiradas, mas tá sempre ali. Claro, como todo casal, a gente tem as nossas discussões, mas nunca de perder as estribeiras na frente das crianças. Já aconteceu da gente entrar dentro do carro porque a gente quer gritar. Então vamos dar uma volta. Sabe? Vamos gritar bem longe deles, entendeu? Então, são cuidados que a gente ainda procura ter. Claro que lá em casa, as crianças adoram dizer que quem grita sou eu. Eu digo, não, mas só um pouquinho. A mãe, ela grita. Depois que ela falou 1, 2, 3, 4, e daí a mãe grita. Não, um pouquinho, já falei 20 vezes, né? Mas eu digo assim, entre o casal, eu fiquei muito preocupada, sabe? Porque pra mim foi uma surpresa. Gente, 16 anos namorando, como assim? Mas quando ela veio falar comigo e eu disse, tá vendo, com teu pai foi assim, sabe? Então, assim, o teu pai, ele fez eu me sentir muito especial. Eu perdi a virgindade com meu marido. Então, a gente é casado há 22 anos. Então, eu digo assim, olha, teu pai cuidou de tudo. Ele preparou um ambiente, ele fez tudo muito certinho, né? E era uma coisa que eu já conhecia ele já era meu amigo, né? Então, eu já sabia que ele já tinha percorrido o mundo, né? Porque ele era meu amigo. E aí, na hora de casar, ele dizia assim, eu já sabia que eu ia casar contigo. Eu disse, então por que tu ficava com as outras, né? Mas ele dizia, não sei, mas eu já sabia que eu ia casar contigo. E quando a gente casou, ele dizia, ele foi muito doido, né? Ele me pediu em casamento, ele disse, a gente vai ter um filho e o nome dele vai ser Malcolm. Assim, do nada. Deu, como assim? Não, a gente vai casar, a gente vai ter um filho e a gente vai ficar o resto da vida juntos e pronto. E acabou. Ele é bem doido, tá? A gente tá aí até hoje. mas eu digo isso pra ela. Que o teu namorado te trate assim. E se tu vê, se ele não te respeitar, porque assim, eu viajo às vezes pelo Brasil e tá tudo bem, ele respeita a minha profissão. Então que o teu marido respeite, que, né, se ele vier a ser teu marido, que ele respeite, que tu vai continuar sendo essa menina empoderada que você é, que você vai estudar, que você vai trabalhar, porque ela quer ir pra fora do Brasil estudar. Que não mude os teus projetos. Que tu continue focada naquilo que tu quer. Mas é como vocês estão falando, vem tudo de casa. Tudo vem de casa, tudo vem e dentro do eu vejo ali. muito, né, claro, eu acompanho aqui muito mais a filha da Bruna, né? Gente, eu sou apaixonada por essa criança, agora eu vou conhecer a tua. A Eva é incrível. Mas eu sou apaixonada nela, porque quando ela começa a conversar, eu acho lindo, papai, mamãe. Ela é toda delicadinha, toda mimosa, ela é fofinha, a Antonella é apaixonada pela Eva. E assim, é bom ouvir dela que o papai é o herói dela. É bom isso, sabe? Porque eu acertei, entendeu? Eu acertei. Esse é o pai da minha filha. Que bom que pra ela ele é o herói. Porque era isso que eu imaginava, é isso que eu queria pra minha filha. E é isso que eu quero no futuro dela. Que ela encontre alguém também que seja isso pra ela, entendeu? E é isso que a gente faz dentro de casa. Esse trabalho é diário. Às vezes a gente perde as tribeiras, a gente se estressa, mas assim, não vamos gritar. Até com um cachorro, sabe? Às vezes o cachorro vai xixi onde não tem que fazer. Não vai gritar com o animal, porque ela tá ali, ela vai absorver tudo, entendeu? Se a gente vai gritar com o animal aqui, que não tem nada a ver, é um ser irracional, ela vai praticar isso também, então a gente não pode ensinar isso pra ela. Então é dentro de casa, gente, não existe outra forma. A gente tá longe da nossa família, é só eu e ele aqui. Gostaria muito que a minha filha pudesse ter contato com os avós, com as tias, com toda a nossa família, porque ela só ia agregar na criação dela. Mas não tem isso, então é eu e ele, a gente tem que fazer esse papel. Né? No caso de vocês duas, no meu caso também, mas no meu caso de vocês que é criança, é fundamental, né? O vô, a avó, tio. Eu já tenho os meus pais bem presentes com a Antonella, eles me ajudam bastante com ela. E é muito bom isso. E eu vejo, assim, o que ela aprende comigo, que ela tenta passar pra eles, ou o que ela aprende com eles e tenta passar comigo. Não, isso é fundamental. Eu, com o meu namorado, às vezes a gente vai ter alguma discussão, alguma coisa, daí a gente vai pro quarto, daí eu falo pra ela, filha, vai lá na sala ver desenho que a mamãe precisa fazer uma reunião agora aqui. E aí, esses dias eu fui deixar ela com meus pais, e aí eu fui falar pro meu pai, se vocês forem brigar, não sei o que, não, na frente da Antonella, não sei o que. Aí ela escutou, dela assim,
Viu, vô? Reunião é no quarto, tá? Eu, ai, meu Deus, Que massa! Esperta, né? Filha, não deixa ninguém fazer reunião na tua frente, reunião é escondida. Então ela vai passando, ela pega com a gente, passa pra eles, pega com eles, passa pra gente. Então ela vai... Eles absorvem tudo. Então, assim, quanto mais coisas boas tu puder passar, melhor, né? Eu achei muito importante o que tu falou antes, que não basta ser antirracista, tem que praticar. São pequenas coisas, mas que ficam ali gravadas. A gente tem que lutar, né, contra isso, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa onde eu fui ensinada dentro de casa, né? Que todo mundo é igual. Meu pai, ele frequentava Bambas da Urgia, que é uma escola de samba em Porto Alegre. Então eu tava no meio de pessoas negras e assim, a minha vida foi isso, né? Meu pai me colocou, né, no meio. E eu sempre fui educada, enfim, criada. Eu sou a louca que pensa as coisas, eu tenho que falar, gente. Só quem é porto-alegrense vai saber agora o que eu vou falar. Eu sou Bamba, ela é imperador. Deu corta. Meu pai, ele é bancário, então ele tava num cenário, né, onde ele poderia, sim, se posicionar de uma outra forma, mas ele tinha os amigos negros e a gente frequentava as escolas de samba. E eu me criei, né, nesse cenário, então, assim, eu nunca pratiquei o racismo e eu também fui quando eu era criança, enfim, eu nunca permiti que isso acontecesse. Eu tinha amigos negros e me relacionei, né, com um homem preto. E dentro da minha casa, quando eu trouxe ele pra dentro da minha família, nunca fui questionada. Já era normal, tudo e, certo. Assim, não tem porquê, né, ser questionado. Claro que as pessoas mais velhas, né, os avós, né, perguntavam, sabe, mas o que ele faz, né? Que é a primeira pergunta que veio, né, na gente, eu fiz essa pergunta também. Que faz, eu me vi, né? nesse contexto. Mas isso é do nosso empoderamento, isso é da maneira com que a gente trouxe ele pra dentro da casa, porque talvez não é qualquer mulher que iria conseguir, porque foi a mesma coisa. Eu, quando trouxe também, né, eu pra ser bem sincero, tinha medo no início de como eles iam reagir, por eles, né, terem as descendências e terem os pensamentos dele. Mas a maneira com que eu trouxe é o meu namorado e ponto, e acabou. E eu amo e deu. E se eu sou filha, vocês querem me ver feliz, a minha felicidade tá aí, pronto. Tu já teve que se posicionar diferente, entendeu? né? E desde quando eu tive esse... Foi tranquilo, assim, ó. Daí todo mundo, sabe? Eu acho que eles mais admiraram e falaram, nossa, sabe? E pegam pra filho, já colocam pra família e pronto, e acabou. Não tem... Para por ali, né? Sabe? E esse negócio de praticar, né? Que nem vocês estavam falando, é uma coisa que a gente vai... Mesmo que a gente não faça, nunca é tarde. Isso é um recado bom pra deixar, assim, ó. Porque às vezes as pessoas que escutam e tal, sempre é tempo. Então, é que assim, as pessoas acham que é mimimi. Eu tenho pessoas que elas falam pra mim que elas dizem assim, mas isso nem existe mais. Eu digo, não, existe. Não tá na pele, né? Ou se não, porque teve alguma fala que tu tá dizendo que foi racista, um exemplo. Sim. Ah, então, aquela mulher pretinha que entrou na loja, tu vai falar quando entrar na loja aquela mulher branquinha? E eu me posicionei na hora. Eu disse, tu vai falar isso? Isso é uma fala racista. Não, mas é que não tem nada a ver. Eu disse, não, eu sei que não tem nada a ver, mas se você não mudar esse contexto agora, né, na tua mente, você está praticando, sim, o racismo. Com certeza. Inconsciente. Porque ele é inconsciente. Você não fala. Tá vendo aquela branca que entrou? Mas por que se a mulher preta entrar, você vai dizer aquela que é neguinha? Não é? Então, eu acho que é aquilo que vocês estão falando, posicionamento, e né? assim, nós somos brancas e eu não deixo isso acontecer. Não deixo, sabe? No momento que eu percebo que tá acontecendo alguma coisa no próprio estabelecimento onde a gente trabalha, que a gente tem motoboy negro, e ele entra pra pegar o lanche, tá ali algum cliente, eu já não deixo que a situação continue, sabe? Que a pessoa pense que pode ser um assalto, nada. A gente não pode permitir isso. Então, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Qual é o nosso papel? É lutar contra o racismo. Como é que tu vai lutar? Agindo dessa forma. É tu não deixar isso acontecer, tu presenciar, tu não dar continuidade, tu não permitir que isso aconteça, né? E então como é tu te calar ou tu fingir que tu não tá vendo. Não, mas tu te posicionar. E tu ser acessível também pra aceitar, né, o aprendizado. Porque às vezes, que nem no meu caso, a Antonella, pra mim, foi um aprendizado muito grande em todos os sentidos. Muita coisa eu venho aprendendo com ela, principalmente em relação ao racismo.
posicionamentos que eu tenho hoje em dia, eu sei que eu não teria antigamente, sabe? Que nem eu tava comentando com o Glênio antes ali atrás. Eu já tive que fechar uma vez o meu Instagram, porque vieram chamar a minha filha de poodle no meu Instagram. E aquilo me magoou e a minha reação foi fechar. Eu deletei meu Instagram, fiquei sem Instagram. Hoje em dia eu teria uma posição completamente diferente. Hoje em dia eu não vou me bloquear, eu não vou me fechar, eu não vou me retrair. Eu vou lutar. Eu ia querer saber quem foi, eu ia querer levar adiante, porque eu acho que nunca é tarde, a gente tem que ir atrás. Sim. A gente tem que lutar contra. Não basta só se calar. Não basta achar que vai passar. É uma dor que doeu, mas vai passar. Não vai passar, porque como fez com a gente, vai fazer com outros. Então é uma coisa que a gente tem que barrar, é uma coisa que a gente tem que sim lutar pra extinguir mesmo. Quanto mais puder lutar. Eu acho que é importante a gente fazer com que os nossos filhos vejam que eles podem ocupar todos os cargos, né? Outro dia eu vi as crianças, sempre vão ser criança, né? Falando, né, porque aquele almofadinha, aquele lá, o branco que tá ouvindo aquele tipo de música, né? Que deve estar estudando direito, tá? E por que não pode ser o preto, ouvindo rap, mas que também tá estudando direito, entende? Então, por que o trap ou o rap tem que ser música de maloqueiro? E não pode, ou o próprio funk não pode ser música, porque assim, é som de preto, é som de favelado, como diz a música, mas tá todo mundo lá, né? E então, assim, por que tem que ser assim, só o gênero? Né? Então, assim, acho que a gente tem que mostrar pra eles, olha, você pode fazer o seu som sim, você pode estar lá cursando direito, você pode estar fazendo isso e mostrar que eles podem ocupar sim todas as posições, né? Não somente o esporte e a música dita como música de preto. Então, eu acho que a tarefa de vocês, ela é ímpar, né? A tarefa de todos nós, mas eu sei que como mães brancas vocês têm muito desafio ainda pela frente e eu só quero agradecer, né? Agradecer a Bruna que topou vir aqui, porque na hora eu fiquei meio assim, né? Pensei, será que ela vai topar, gente? Porque é desafiador, né? E cara, na mesma hora ela disse, bora! E aí trouxe a amiga que passa pela mesma situação e a gente vê que a gente não tá sozinha. Então, pra mim, gente, eu só tenho a agradecer demais de vocês estarem aqui. Lembrando também, né, vamos encerrar aqui, mas lembrando também, então, que peçam o pote na palhoça, tá bom? Vou deixar ela fazer o merchan, né? Porque o merchan é uma dos negócios, tá entendendo? Fala aí, então. Não. Primeiro, Fê, quero te agradecer pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu acho que ele é extremamente necessário. Aconteceu essa situação agora com os filhos, né, da Giovanni, mas acontece diariamente com várias crianças, né? Então, tá, que bom que aconteceu essa exposição, né? Pra que a mídia possa dar mais destaque, tá? Mas, como eu falei, a gente tem que lutar, né, contra o racismo e todo mundo tem esse papel importante, tá? Principalmente na sociedade brasileira. E te agradeço, Fê, obrigada. Imagina. Que bom que a Alessandra também pôde contribuir aqui. E tô aberta para novos convites. Se quiser me convidar aí pra falar, adorei Tá a experiência. Aí, tá E convido vocês também a experimentarem, né, um franguinho frito no pote, tá? A gente fica ali no Pedra Branca, em Palhoça. A gente tem entrega e também consumo no local, pode ir lá consumir, enfim. E é isso, pessoal. E hoje eu vou dizer pra vocês que vai chover, tá, gente? E eu fiquei sabendo que quando chove é muito melhor de comer frango no pote. É verdade. E peçam cedo, porque se chover realmente hoje vai bombar as entregas, peçam cedo. Então tá, amém. Obrigado, Ali, mais uma vez, então, pela participação, né? Eu vou continuar aqui acompanhando a filha de vocês, agora eu vou acompanhar a da Alessandra também. E com certeza, quando eu tiver mais tempo, eu acho, porque como eu disse, gente, não é pra um pódio, são pra vários. É verdade. Então a gente vai com certeza, né, fiquem ligadinhos no meu Instagram ali, fiquem ligados em tudo, que a gente vai trazer muito convidado legal e muitos temas, não somente como esse, né? Porque na verdade isso é o que nós vivemos, é o que nós passamos, mas eu só tenho a agradecer por elas, porque elas são feras, né? Quando a gente pensa tem que falar, elas são foda mesmo, cara, porque ser mãe branca, né? Ter assim, a filha preta no Brasil é desafiador. E a gente tá aí para continuar lutando por essa causa. Então, gratidão a todos vocês que participaram e fica ligado na Rádio Palhoça.